Boa noite, estamos ao vivo novamente. Emerson Freitas para mais essa live hoje, desta quinta-feira, dia 30. Hoje eu estaria aqui com meu amigo Roberto Almeida, onde vamos debater, onde vamos falar sobre atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Agora sim! Agora já consegui localizar aqui o meu amigo Roberto. Deixa eu fazer o convite aqui. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá, cadê o Roberto? Tá aguardando aí, já tá entrando, aí está o Roberto. Eita, Boa noite, meu aí. amigo Roberto. Os problemas com informática, né? Boa noite, pessoal. É verdade. Programas ao vivo sem essa coisa, né, Roberto? É isso aí, né? É isso aí. Desculpe a nossa falha, que nem diz outro. É verdade. Mas nesse momento desta pandemia, eu acredito que a internet tem sido muito acessada e às vezes dá um ou outro problema, né? Eu comecei a live aí, não estava te localizando, mas agora já está É, resolvido. Pelo menos o seu som aqui hoje está chegando muito bem também. Eu não sei como que está a minha transmissão aí, tá legal? tá ótimo, tá ótimo. Estou te escutando perfeitamente aqui também. Acho que o pessoal aí também está escutando perfeitamente, né? Então, legal. Então, hoje nós vamos falar um pouco, meditar um pouco aqui sobre o tema que nós colocamos aí, que é atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. É algo, Roberto, eu vou fazer uma introdução aqui. Sim. Hoje, o hoje que a gente fala é um hoje já, assim, bem antigo, né? Quando a gente fala hoje, a lei 13.431 é uma lei que já ela já deveria ter sido implementada há mais tempo em todos os municípios, né? 2017, até hoje a gente vê que as coisas não acontecem. E o que eu tenho visto por aí, Roberto, é que em casos de violência, principalmente violência sexual contra crianças e adolescentes, os conselheiros tutelares têm agido de uma maneira super amadora, de uma maneira que mais viola o direito da criança e do adolescente do que prestam algum tipo de atendimento ou aplicam algum tipo de medida de proteção. A gente vê por aí, eu tenho visto alguns conselheiros falar, o protocolo é esse. A gente vai pega a criança, vai na delegacia, o conselho tutelar faz o boletim de ocorrência, leva no hospital, leva no médico, na Santa Casa, o médico dá um laudo, não sei se médico Santa Casa pode dar laudo, médico, algum outro médico pode dar algum tipo de exame dessa forma, né? E a gente vê uma série de erros que tem acontecido nos municípios por falta do conhecimento, por falta do entendimento. E outra coisa, os municípios estão ignorando todo o protocolo que deve existir, não é? Hoje em todos os municípios, porque já venceu o prazo seria de 180 dias, não é isso, Roberto? Depois da assinatura da lei, 180 dias para os municípios se adequarem e estarem já com toda os protocolos, com toda a escuta especializada, depoimento especial, tudo sendo Aí. colocado em prática, né? Voltou? Voltou, Mas vamos lá. voltou. O que eu estava dizendo, Roberto, é que já tem aí já tem muito tempo, eles teriam 180 dias para fazer toda a adequação, capacitação, etc e tal, e isso não ocorreu. A gente vê que a maioria dos municípios, principalmente no que tange a violência sexual, como eu falei, tem tratado de uma maneira totalmente descabida, né? Sim, Vamos lá, meu amigo. bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson, né? Boa noite a todos Boa aí que noite, estão Roberto. acompanhando a gente nessa live que nós estamos tentando manter fixa às quintas-feiras, né, Emerson? Para o pessoal É já isso saber aí. que quinta-feira. Opa, garrou aqui um pouquinho, Roberto. Parou um pouquinho. Eu não sei se tá chegando aí, pessoal.
O Roberto tá parado aí também. Ou eu que tô parado? A pergunta que mais surge, né? E muita gente ainda responde assim, ó, vá lá no ECA que o ECA vai dizer qual é a medida de proteção que você tem que tomar. Nós temos o ECA, sim, o ECA é de 1990, né? Mas a partir de 2017 nós temos a Lei 13.431, que, como você bem disse, deu prazo de 180 dias para que os municípios se adequassem e estabelecessem os fluxos de atendimento. Só que assim, ó, Emerson, a lei também deu prazo de 60 dias para que o governo regulamentasse a Lei 13.431, o que ocorreu só no final de 2018, lá no dia 10 de dezembro de 2018, né? Então, o próprio governo que tinha 60 dias de prazo, ele mesmo não cumpriu. Ele já jogou lá para final de 2018 essa regulamentação, através do decreto 9.603, né, de 10 de dezembro de 2018, e lá nesse decreto deu de novo prazo de mais 180 dias para que os municípios aí se adequassem. Mas só que a vantagem do decreto é justamente essa, que ele regulamenta as leis, né? Então ele regulamentou a Lei 13.431 e daí disse quem é que tinha esse prazo de 180 dias para começar a se adequar e fazer esses fluxogramas e mexer nessa estrutura municipal aí para a implementação da Lei 13.431. E isso tudo está lá no artigo 9º do Decreto 9.603, né? Que diz assim, até vou ler aqui só para vocês verem aqui, ó. Que os órgãos e serviços, programas e equipamentos públicos trabalharão de forma integrada, coordenada, né? Garantidos os cuidados necessários à proteção de criança e adolescente vítimas ou testemunha de violência, os quais, no prazo de 180 dias contados da data da publicação desse decreto, que é de 10 de dezembro de 2018, já venceu, né? Inciso primeiro, olha lá, instituir preferencialmente no âmbito dos conselhos municipais de direito da criança e adolescente o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunha de Violência. O que também os conselhos municipais de direito, muitos, e é muitos mesmo, dá para contar aí em dedos de mãos e pés aí, pouquíssimos foram que implementaram já esse comitê de gestão colegiada, né? E assim, mas vamos começar do começo? Gente, primeira coisa, né? A chamadinha da live lá do Emerson para nós. Atendimento de criança e adolescente vítima de violência. Eu gostaria, vamos tentar interagir um pouco com o pessoal que está aqui com a gente, Emerson. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta aqui e vamos ver o que o pessoal escreve lá. Vocês sabem quantos tipos de violência a gente tem contra criança e adolescente? Lá na Lei 3.431 diz que tem 4. Digitem aí para nós, pessoal. Quais são os tipos de violência contra criança e adolescente que vocês conhecem? Vamos lá. Vamos dar tempo do pessoal interagir um pouquinho, Emerson. Se quiser, vai falando aí um pouquinho também enquanto o pessoal responde. Vai lá. Oi, não entendi, Roberto. Vai lá, se quiser falar alguma coisinha também enquanto o pessoal responde ali quais são os tipos de violência que a gente tem aí na live. Pode falar alguma coisinha aí. Quero ficar lendo aqui os comentários para ver se o pessoal sabe me dizer quais são os 4 tipos de violência contra criança e adolescente que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Nós vamos falar aí muito sobre essa questão também da escuta especializada, depoimentos especiais, né? Mas o que o Conselho Tutelar tem que entender, e que a população tem que entender, que nem toda resposta não. A resposta não está no Conselho Tutelar. As pessoas acham que o conselho é direto e reto. No final de semana, algum conselheiro me liga desesperado, com uma situação de algum tipo de violência sofrido por uma criança ou adolescente. Aí o que acontece? O conselheiro tutelar abraça aquilo ali, e o conselheiro tutelar que descasca todo o abacaxi, e ele que quer. Não, a gente que tem que... É nossa obrigação, somos nós que temos que fazer. Teve uma situação que eu passei todos os detalhes para a conselheira, e ela falou, não, nós vamos seguir o nosso protocolo. Vamos na delegacia, vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos levar na Santa Casa, né? Eu falei, olha, primeiro, você não... Qual o protocolo municipal para isso?
Tem que ter uma equipe especializada para realizar isso, porque o problema é o seguinte também, tem conselheiro que ele preocupa mais em dar atenção a quem violou do que a vítima, que é a criança ou adolescente. O papel do conselho tutelar é o papel da proteção, né? Ele tem que preocupar com a proteção. É claro, nós também temos que preocupar com a punição, porque se não houver punição, vai continuar acontecendo violação. Mas o conselho tutelar não tem que estar preocupado em primeiro... Eu já vi situação que abandonou a criança ou adolescente e foi criminalizar o violador. A preocupação foi essa, já vai para a delegacia, aí a criança precisa de um atendimento médico, não é? Primeira situação, precisamos fazer o atendimento da criança e do adolescente. Não é? A primeira preocupação que o município tem que ter é isso, não só. E o conselho tutelar, ele fica sem saber o que fazer, porque igual você falou, isso está no ECA? Não está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? A gente vê aí que teve algumas alterações, até mesmo com relação ao processo de escolha, que depois o próprio CONANDA, na resolução 170, teve que dar um norte, regulamentou e falou, não, é assim, 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 assim. Todo mundo seguiu, inclusive a resolução do CONANDA, não é? Então, da mesma forma, tem leis para direcionar aquilo que tem que ser feito, né? E essa 13.431 é uma delas, né? Isso, aqui, ó. O pessoal está respondendo ali, né? E a gente tem que deixar bem claro o seguinte, assim, pessoal. Eu, pelo menos nas minhas capacitações aí, acho que o Emerson também, assim, nas capacitações dele, uma das primeiras coisas que a gente coloca nós temos que fazer leitura, nós temos que ler, né? A maioria das violências que o pessoal colocou ali está certo, mas de acordo com a lei tem uma nomenclatura correta, né? Alguém colocou ali discriminação. Discriminação é violência psicológica, né? Então, tivemos ali a Laís, que, se não me engano, a Laís acho que já foi minha aluna em algum curso, né? A Laís colocou lá bem certinho. Nós temos a violência física, e olha lá, a vantagem da gente ler as leis é que a Lei 13.431, ela vai dar o conceito do que é essa violência física. Então, toda aquela violência física, lá no artigo 4º, violência física é aquela entendida como a ação infringida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, ou que lhe cause sofrimento físico. Aí nós temos a violência psicológica, e essa aqui entra uma montoeira, né? E daí aqui eu vou só descrever algumas. Na violência psicológica nós temos aí o bullying, nós temos a alienação parental, e nós temos quando a criança é testemunha de violência, como violência psicológica. Isso é importante, porque assim, isso acontece muito no conselho. Às vezes a pessoa liga lá no conselho fazer uma denúncia assim, a criança não apanhou, mas a mãe dela apanha toda hora na frente dela do marido. Então não é com o conselho tutelar, porque não tem violência com a criança, é a mulher que tem que fazer denúncia na delegacia. Não, nós temos uma criança que é testemunha de violência. Está lá no inciso, lá na linha C do inciso 2º do artigo 4º da lei. Essa criança é testemunha de violência. Qualquer violência que aconteça... Né, Oi? Não te cortando aí, mas olha só, a própria nomenclatura, né, lá em cima, tá lá, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Né? E a testemunha está lá na linha C do inciso 2º, né? E daí nós temos ainda a violência sexual. Fala aí. Para não confundir a cabeça do pessoal aí, de repente alguém está pegando o ECA aí folheando. Nós estamos falando da Lei 13.431. Isso mesmo. Lei 13.431, não tá no ECA, não. Decreto 9.606, tá? Que regulamentou a Lei 13.431. Tá? Então, assim, lá na lei vai dizer que é violência física, psicológica, inciso 2º, inciso 3º, violência sexual, e só a Cida aí acertou, até agora, né? Só a Cida que está nos ouvindo aí acertou. Ela colocou ainda que nós temos, a quarta violência criada pela lei, a violência institucional, que é aquela que revitimiza a criança, né?
Então, toda aquela Conselho pessoa tutelar que... pode praticar, Roberto, também. O Conselho Tutelar, se ele questiona a criança sobre a violência, é violência institucional. Em uma intervenção atrapalhada, em uma intervenção errada, equivocada, ilegal do Conselho Tutelar, ele pratica aqui o inciso 4º, né, que é essa violência institucional. 13.431, deixa eu digitar aqui para o pessoal aqui, ó. Lei 13.431 de 2017 e decreto 9.603 de 2018. Tá? É porque nem tudo está no ECA, né, Roberto? As pessoas, os conselheiros dizem, aonde está isso no ECA? Assim, pessoal, vou dar assim aquela dica assim para conselheiros tutelares, tá? Aqueles conselheiros tutelares que sabem que não executa serviço e que precisa de algum subsídio legal em alguns casos. A Lei 13.431 diz lá, a partir do artigo 14, se não me engano, as atribuições da saúde, as atribuições da assistência social, as atribuições do juiz e as atribuições do delegado de polícia, né, ou da segurança pública. Então, está lá o que é a atribuição de cada um dentro desse sistema de garantia de direito. Né? Então, nós temos essa violência institucional, que é aquela praticada por quem, por exemplo, como diz o doutor Murilo Giacomo, aquele que não tem capacitação para fazer escuta ou depoimento e pratica violência institucional. Por quê? Porque revitimiza a criança. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas o que é essa escuta especializada, né? Tu falou que nós temos a escuta especializada e o depoimento especial. Mas a gente tem que lembrar que antes desses dois aí, nós tivemos um primeiro momento, que a lei também dá a nomenclatura direitinho, que é a revelação espontânea. Que é quando a criança ou adolescente conta para alguém o que aconteceu com ela espontaneamente, sem ninguém perguntar nada para ela. Então vai ter esse primeiro momento, a revelação espontânea, que 90% dos casos acontece nas escolas, para um professor, né? E agora nós, em período de pandemia, não temos escolas, então pode ser que essa revelação espontânea aconteça lá no posto de saúde, tá? Ou para algum parente, que normalmente é onde acontece. Feita a revelação espontânea, essa rede de atendimento já tem que saber para onde encaminhar. E normalmente a lei preconiza que deveria ter sido criado um serviço novo aí, que é o serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, que também ninguém criou. Olha, esse aí eu acho que se eu contar nessa mão aqui, ó, dos 5.900 municípios, nós não temos isso aqui, ó, que criou 5. É verdade. Tá? São pouquíssimos no Brasil que criaram esse serviço, que deveria estar lá dentro desse serviço o pessoal que vai fazer escuta especializada, para não misturar com CRAS e CREAS. E né? outra coisa, Augusto, escuta especializada, o nome especializado, não quer dizer que eu sou psicólogo, que eu sou um assistente especial, eu estou especializado, eu posso fazer essa escuta. Não, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar amparado da lei, eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que conhecer todos os fluxogramas. O município tem que ter um fluxograma redondinho, né, para todos os encaminhamentos, eu tenho que conhecer tudo e tenho que conhecer também de todas as situações ali de violência, para eu não fazer besteira. Porque o conselheiro tutelar, o que mais acontece aí, eu já vi até encaminhamento para o conselho tutelar fazer escuta especializada. O que é isso aí? O conselho tutelar ele não pode fazer isso e nem outros órgãos, né? Tem que ser... O município tem que implantar, né, esse serviço, né, esse sistema de garantia dentro de algo específico, né? E olha só, tu falou aí, eu sempre digo, vou falar de novo, mais uma vez, eu e o Hermes, a gente não diz o que a gente acha, a gente diz o que está escrito, tá? E se alguém está dizendo que, por que vocês estão dizendo que tem que fazer capacitação? Porque está ali no artigo 27 do decreto. Os profissionais do sistema de garantia de direito, os profissionais do sistema de garantia de direito de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência
participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas nesse decreto. Então, é uma capacitação específica, não é qualquer coisa. E o conselheiro tutelar não é da rede de atendimento, não é serviço de atendimento. Então, o conselheiro tutelar não faz. Mas aqui tem uma pergunta aqui da Sandra, assim, ó, Emerson. A revelação espontânea pode ser para um conselheiro tutelar? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas olha só, me diga uma Mas não coisa. é normal, né? Criança... Dificilmente uma criança ou um adolescente, ele vai entrar no conselho, vai acontecer uma revelação espontânea, não é? Mas e por que isso pode vai acontecer, Emerson? E por que isso não vai acontecer? Porque nós mesmos, conselheiros, e a sociedade em geral, assustam as crianças e os adolescentes dizendo que nós somos bicho-papão. Né? E nós deveríamos ter essa aproximação com crianças e adolescentes. Deveriam eles poder revelar para nós a violência. Mas eles fogem de nós, eles vão lá. A revelação espontânea acontece muito na escola, porque tem crianças, em grande parte aí da sociedade, que os professores, as professoras, elas têm essa confiança, né? Então elas procuram fazer essa revelação espontânea para a professora ali que aspira mais confiança. Com certeza, né? Com certeza são pessoas que têm afetividade, convivem com a criança todos os dias, e a criança acha que pode confiar naquela professora, e por isso conta. E por isso que é tão importante que eu sempre digo assim, eu não tenho recurso para capacitar todo mundo no município. Quem é que eu tenho que capacitar primeiro, então? Primeiro são os professores. Certo? Há uma pesquisa que diz que 90% das revelações de violência as crianças revelam para o professor, na escola. Então, o primeiro pessoal que nós temos que capacitar são professores. O professor capacitar não para fazer escuta, não é para fazer nem escuta e nem para fazer depoimento especial. É para fazer a revelação, a escuta da revelação espontânea da violência. Tem que estar preparado para receber, né, essa revelação espontânea. E olha só, né? Eu sempre vou dizer o seguinte, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nem o professor e nem quem faz a escuta especializada precisa saber quem fez aquilo com a criança. Eles também não precisam saber que horas que foi, que posição que foi, que roupa que estava vestindo. Isso não interessa para quem faz revelação espontânea e nem para quem faz escuta especializada. Vai interessar talvez ainda lá para a investigação, porque tem dois propósitos. Vamos lá, dando sequência aí. Escuta especializada. Escutar o relato estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade. Qual é a finalidade da escuta? Proteção da vítima. Proteção da vítima. Então eu não preciso saber, para proteger a vítima, quem é que fez aquilo com ela. Eu só preciso saber o que aconteceu. Não preciso saber quem fez aquilo com ela, mas o que fez com ela. Para saber se eu preciso encaminhar para a saúde, para fazer os exames lá de doença sexualmente transmissível, né? A profilaxia, que é chamada, né? Para aplicação das medicações aí retrovirais e assim por diante. Então tem que cuidar. Tem um limite de atuação na revelação e na escuta. Quem é que vai atrás do culpado, de quem fez aquilo com ela? Aí é o sistema de justiça e o sistema de segurança pública, no depoimento especial, que é um terceiro momento, né? E eu sempre digo assim, se a gente fizer essa leitura, muita gente pergunta aí no dia a dia, mas tem um modelo de fluxo de atendimento da criança, adolescente vítima de violência? Eu queria fazer um fluxo. O fluxo está lá no decreto, no mesmo artigo 9º lá que deu prazo, tem o fluxo bem certinho de atendimento. Olha só, gente. É só seguir a ordem ali. Olha só que legal que está. O atendimento intersetorial poderá seguir os seguintes procedimentos. Está por ordem, inclusive. Acolhimento e acolhida. Receber a criança, escutar, né? Escuta especializada ou revelação, escutar o que aconteceu e fazer esse acolhimento. Dizer para a criança, olha, eu escuto, vou te ajudar. Eu não vou contar para ninguém, a não ser para pessoas que eu possa saber que vão te ajudar também. Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Então, essa acolhida, fez esse acolhimento aí na revelação espontânea, está aqui o inciso 2º, vai para onde? Vai para a escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção.
Veja, conselho tutelar não é órgão de proteção, tá? Cuidado. Então ele vai para a escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção. E qual é a escuta especializada é feita onde? Está lá na Lei 13.431, está aqui no decreto. Ele será feito nos órgãos da saúde, assistência ou educação. Certo? Mas ele pode, a lei que deu a possibilidade de criar um setor lá, que é um serviço novo, que é o serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, e que nesse serviço poderia ter uma pessoa que fizesse a escuta. Pronto, elimina lá da saúde, da assistência e da educação. Terceira etapa, ó, acolhida, escuta especializada. Terceira etapa, atendimento na rede de saúde e de assistência social. Olha só como a lei privilegia a proteção da vítima primeiro. Primeiro acolhe, depois faz a escuta, depois vai para a rede de saúde, depois para a assistência social. Proteção primeiro. Depois, quarto, só depois, olha só, comunica o conselho tutelar. Comunica a autoridade policial. Depois, comunica o Ministério Público. Sétimo, olha só, sétimo, na ordem de atendimento, qual é o sétimo? Depoimento especial perante a autoridade policial. Só lá na frente é que vai para a delegacia. Primeiro nós temos que proteger a vítima. E olha só, o último ainda de todos. O último de todos. Aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário. Ou seja, qual é os casos necessários? São os casos que a rede não sabe quem é que tem que fazer o quê, e o Conselho Tutelar vai lá e diz o que tem que fazer, aplicando a medida. Ele vai requisitar o serviço. Agora, o grande problema, Roberto, que eu vejo... Mas esse que todos começam invertido, né, Emerson? Inverte tudo. O que acontece? O primeiro órgão a ser acionado é o Conselho Tutelar. Se tem uma criança ou um adolescente morrendo, eles primeiro chamam o Conselho Tutelar, e depois, se o conselheiro tutelar tiver um entendimento para primeiro levar no hospital, leva. Mas a maioria fala, não, vou para a polícia. Leva até mesmo para a polícia primeiro. Né? Primeiro para a polícia, não, primeiro para o hospital. Quer dizer, inverte, eles pegam isso aqui e viram de ponta cabeça, vira de cabeça para baixo. Primeiro, eles querem saber quem fez, quem foi o infrator, né? Estão preocupados mais. Tudo bem que o brasileiro tem um senso de justiça muito apurado, mas o senso de justiça não pode prevalecer, né, sobre o senso de proteção que toda rede deve ter. Né? Igual você falou aí, a primeira questão é a proteção. Né? O Conselho Tutelar aqui, como você falou, ele entra no inciso 4º aqui. Em quarto que deve acontecer a comunicação com o Conselho Tutelar. Mas veja, comunicação não é inciso 4º, é lá no inciso 8º, só 9º, é que ele vai aplicar a medida de proteção se necessário. A comunicação obrigatória do artigo 13, né, do ECA. É verdade. Agora o que acontece é o seguinte, quer dizer que comunicar o Conselho Tutelar, o problema é o seguinte, que tudo cai no colo do Conselho. Não há uma comunicação, simplesmente entregam para o Conselho Tutelar fazer tudo. Se vire, agora é contigo, né? Se vira. Principalmente, Roberto, se o fato ocorrer no final de semana ou à noite. Aí que o Conselho Tutelar, igual acontece comigo, eu acredito que acontece muito com você, o conselheiro desesperado, olha, eu não sei o que fazer, nós vamos seguir aquilo que é de praxe aqui no município, porque o que você falou aí não existe isso no meu município. Não tem como a gente fazer isso aqui. Eu falei, então, vocês estão fazendo errado. E vocês vão fazer errado. Vocês vão continuar violando os direitos. Vocês vão continuar cometendo a violência institucional. Vocês mais estão violando o direito da criança e do adolescente do que garantindo o direito. E eu digo assim, Emerson, as pessoas acham que não acontece, né? Mas se a gente procurar já hoje, eu como sou da área do direito aí, eu gosto muito de ver as decisões judiciais, né? Então se a gente colocar lá no Google assim, ó, conselheiro tutelar, violência institucional, jurisprudência, nós já temos condenação, porque a lei é de 2017, nós já temos condenação de conselheiro tutelar por violência institucional.
Nós já temos condenação de psicólogo, de assistente social por violência institucional, por não ter capacitação e estar questionando a criança. E esse é o pior de tudo, porque olha só, é escuta especializada, é revelação espontânea, não é um questionário que eu faço e vou perguntar e a criança tem que responder. É ela que tem que falar, não sou eu que questiono. Tem muitos conselheiros em curso aí que eu dou, eles perguntam assim, tá, mas se a criança quiser contar para mim, eu não posso escutar? Se a criança quiser contar para você, você pode escutar. Mas a partir do momento que a criança para de contar e você ficou com alguma curiosidade e perguntar para ela assim, tá bom, mas foi de noite? Pronto, se você fizer essa pergunta só, já se incorre em violência institucional. Se só ouvir a criança, não. Porque sim, se a criança está contando espontaneamente, é uma revelação espontânea. Agora, se eu questiono qualquer coisa, é violência institucional, né? E a gente tem que cuidar com isso, porque tem vários procedimentos aí desse meio todo, que estão todos elencados na lei aqui 3.431, onde eu dizia lá que tem as atribuições. Olha só que legal aqui na parte, quer ver? Da segurança pública, né? Da segurança pública aqui vai dizer assim, ó, que o delegado de polícia ele pode requisitar, olha só, solicitar o afastamento cautelar do agressor do lar, né? Engraçado que até é uma recomendação agora da Secretaria Nacional de Direito da Criança e Adolescente, que em virtude dos acolhimentos é para a gente privilegiar o afastamento do agressor do lar. Ora, isso é privilégio desde sempre. Desde sempre a gente tinha que fazer isso, né? De afastar primeiro o agressor do lar, em vez de afastar a criança. Porque hoje o que acontece? O agressor não é afastado, o Conselho Tutelar acolhe a criança para proteger, quando deveria ser o contrário. Mas aí o delegado pode requerer aí, ó, o afastamento do agressor do lar, pode requerer a prisão preventiva. Olha só o que o delegado pode solicitar. Pode não, né? Deve solicitar. Solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos a quem tem direito. Veja, antes quem é que encaminhava as crianças e a família para o CRAS ou para o CREAS? Não é o Conselho Tutelar? Agora é o delegado. Se essa denúncia chega lá na delegacia, o delegado é que vai encaminhar para assistência social, não é mais o conselho. Então, agora, se o delegado não fizer isso, aí sim o Conselho Tutelar entra com medida de proteção para que o delegado solicite o atendimento, que o delegado deixou de fazer. O Roberto, você falou aí que a escuta especializada nós não temos ainda implantada nos municípios, e o depoimento especial, dependendo da delegacia que você chegar, não estou aqui falando, né? Mas eu acredito que Brasil afora aí tem delegado que nem conheça essa lei 13.431 e sabe dessa sua atribuição. Tem um monte de juiz e promotor que não conhece. Mas o que a gente não pode, olha, o conselheiro tutelar, a gente está aqui fazendo uma live que não é só para conselheiro, né? Tenho certeza absoluta, acho que a Carla aí, CMDC lá de Cubatão, estava aí assistindo a gente também. Tem várias pessoas aqui que não são só conselheiros. Mas assim, gente, o conselheiro tutelar, ele quer garantir direito, ele tem que saber quais são os direitos. Para saber quais são os direitos, ele tem que ler o ECA, tem que ler a Lei 3.431, o Decreto 9.603. Quer conhecer um pouquinho mais o que é e porquê dessa lei, aí comentários dessa lei? Aí nós vamos lá, tem o Dr. Murilo Giacomo ali, que é do Paraná. Ele tem se vocês botar no Google aí, pessoal que está vendo, botar no Google assim, comentários à Lei 13.431 Murilo, vai aparecer um documento dele em PDF de 92 páginas, que é muito legal para ler, para compreender a lei. Também tem esse aqui, ó, do Dr. Klaus aqui, ó, que é Comentários à Lei da Escuta Protegida. Excelente esse livro aqui. Por que é excelente esse livro aqui, ó? Tem uma dedicatóriozinha dele aqui para mim, que ele me deu de presente o dia que eu fui lá em Braço do Norte. Por que é excelente? Porque é comentário artigo por artigo. Vai o artigo e vai o comentário, tá? E o Dr. Klaus já implementava a escuta protegida. O Dr. Klaus é o juiz da vara da infância. E esses dois aqui que estão com ele são assessores. Já implantava a escuta protegida há 10 anos antes da lei. Desde 2007 eles implementam isso lá na comarca, lá em Braço do Norte.
Então o cara sabe bastante também sobre essa lei, é muito interessante de ler. A gente tem que ter cuidado, porque se a gente não fizer essas leituras, Hermes, como é que a gente vai garantir o que você diz? Chega na delegacia, o delegado te chama, estou aqui com um caso de violência sexual, vem aqui porque eu quero que você sente do lado da criança que vai falar comigo. Ora, você tem que chegar na delegacia e dizer assim, o senhor não vai ouvir a criança, que tem que ouvir uma pessoa especializada. Né? Tem que tirar a criança dali e protegê-la, né? Se for o caso para fazer alguma coisa, é protegê-la naquele momento. E outra coisa também importante, o Roberto, eu sempre digo, quando o incêndio acontece, não adianta você querer sair correndo para comprar o extintor de incêndio. Até você voltar, a sua casa já foi ao chão. Já está tudo destruído. Né? Já foi embora. O grande problema é que muitos conselheiros tutelares procuram até a gente quando o fato ocorreu. Aconteceu um fato, né, de violência, e isso chega ao conhecimento do conselheiro tutelar, ele quer ter uma resposta ali naquela hora e quer que os órgãos estejam prontos ali para atendê-lo naquela hora, atender aquela demanda. Agora é o seguinte, o conselheiro tutelar, um dos pré-requisitos para ele ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar é morar no município. E se eu moro no município, eu conheço o município. E mesmo se eu não conheço o município, eu fui eleito conselheiro tutelar, nas capacitações eu sempre falo, qual o meu papel como conselheiro tutelar? Eu tenho que conhecer toda a rede de atendimento à criança e adolescente, tudo que o município oferece. E se está faltando alguma coisa, né, eu tenho que sentar, não tem escuta especializada aqui no município, não tem? Imprime a lei, envia a lei, né, provoca o pessoal do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos. Eu conheço muitas cidades que existem conselhos municipais ativos, Alberto. Mas, infelizmente, muitas cidades, por que o Conselho Municipal não funciona? Porque tem só o presidente. O restante do conselho é fictício, é só para assinar, está ali só no papel. Então, aparece de 4 em 4 anos agora no processo de escolha. Faz ali a comissão especial, né? Forma a comissão especial, o presidente, e tem todo o processo ali. Acabou. Né? Então, depois aparece quando é para processar o conselheiro tutelar daí também. Daí junta todo mundo de novo, né? Então, o que o conselheiro tem que identificar? Não, gente, tem essa lei aqui, a gente tem que cumprir isso aqui. O protocolo que o município tem adotado está errado. Isso não é para vir para o conselho, é nós que temos que enviar para vocês. Isso, olha só, tu entrou num tema aí que a Carla está perguntando aqui, ó. Mas e quando o município não tem escuta especializada? Então vamos lá, gente, olha só. O que diz o ECA lá no artigo 136, inciso 4º? O que diz lá? São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 4º, fazer a notícia de fato ao Ministério Público dos crimes ou das infrações administrativas ou criminais com relação ao direito da criança e adolescente. Olha só o que diz aqui, Carla. Olha só o que diz aqui o parágrafo 4º do inciso 4º da Lei 13.431. O não cumprimento no disposto dessa lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei 8.069, que é o ECA. Então, o não cumprimento desta lei implicará nas sanções previstas da Lei 8.069. Então, o não cumprimento desta lei é infração administrativa, que nós temos que fazer a notícia de fato ao Ministério Público. Então, só que como é que eu comprovo que o município não tem escuta especializada? O que eu oriento sempre todo mundo? Não vamos sair chutando balde e mandando tudo para o Ministério Público, tá? O que o conselheiro tutelar ou o conselho tutelar pode fazer num primeiro momento? Enviar um ofício ao CMDCA, perguntando assim, o conselho tutelar vem através deste solicitar informações de quem são as pessoas nomeadas ou quem é as pessoas que compõem o Comitê de Gestão Colegiada Interdisciplinar do artigo 9º do Decreto 9.603. Aí eles não vão responder porque eles não têm, eles não criaram nem o Comitê Gestor. Não respondendo,
E com o fato de vocês saberem já que o município não tem escuta, vocês vão dizer, olha, em virtude da omissão do Poder Executivo local, inclusive com um ofício que a gente encaminhou na data tal sem resposta, e sabedores de que crianças e adolescentes estão sendo ouvidas na delegacia, e CRAS, CRES, por pessoas não especializadas, como determina o artigo 27 do decreto, o Conselho Tutelar vem através desse, em função e atribuição do artigo 136.4, apresentar a seguinte notícia de fato ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis. E vai lá, olha, o município não está cumprindo com o parágrafo 4º, inciso 4º da Lei 13.431, e vamos deixar aí o Ministério Público fazer a função dele, que essa sim é a função dele. Chamar a administração, dar prazo, fazer termo de ajustamento de conduta, e se não cumprir com o termo de ajustamento de conduta, é para entrar com ação civil pública contra o gestor que não está fazendo a lei funcionar. Olha só, eu tenho visto gente dizendo, só para completar já te passo, ah, mas a lei é muito bonita, mas a minha realidade é outra. Vamos lá de novo, pessoal. Nós somos agente de transformação social local. Se a gente não fazer o que diz a lei, quem irá fazer para garantir o direito de criança e adolescente? Nós temos que fazer. Tá lá, só que como é que eu vou fazer se eu não leio a Lei 13.431? Que tem um bocado de artigo, né, Emerson? Vai perder talvez uns 5 dias para ler a Lei 13.431. Só tem 26 artigos, 4 páginas só. 4 páginas e 26 artigos. O decreto que regulamentou essa lei tem 28 artigos, se não me engano. Agora estou perdido aqui. Tem umas 7 páginas. Poxa vida, a gente lê isso em 1 hora, gente. E vai tirar tanta dúvida da gente no dia a dia, tanto procedimento equivocado que a gente faz e que tem outros órgãos que têm atribuição de fazer. Basta fazer uma leitura mais pormenorizada aí dessas 2 leis pequenininhas. E que são Roberto, tão grandes que é o objetivo, né? É verdade. Ô, Roberto, o que eu sempre digo é o seguinte, que se o conselheiro tutelar ele escrever na tábua do seu coração o artigo 131, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os problemas dele se acabam. Por quê? Ele tem que saber que o Conselho Tutelar ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e de adolescentes. Ah, não tem escuta especializada. Ah, aqui na minha cidade não tem um depoimento especial. Eu tenho que entrar, eu tenho que zelar, fazer todo o procedimento, como o Roberto falou aqui, não é? Inclusive até mesmo fazer a comunicação ao Ministério Público, se realmente o retorno for negativo. Então, nós precisamos de cumprir com a nossa obrigação, não é ficar por aí tapando buraco, seu faz tudo, a nossa obrigação, as pessoas falam assim, mas o que o Conselho Tutelar faz? O problema é o que o Conselho Tutelar não está fazendo, que é a sua atribuição. Se você pegar, Roberto, ao pé da letra, né? O artigo 136 e as outras, não digo as outras atribuições que não estão ali, como artigo 90, 95, 18B, né? Isso nem existe, mas se você pegar o 136 e começar a esmiuçar, né? Nós realizamos um grande simpósio. Não vai ter tempo de fazer mais nada. Nós realizamos um simpósio aqui na região, não lembro qual simpósio que foi, o número que nós já realizamos, estamos no 20º. O tema do simpósio foi a aplicabilidade das atribuições do Conselho Tutelar. Depois que eu esmiucei, eu trabalhei só a 136, acredito eu. Não, trabalhei também as outras ali, mas dei a ênfase ao 136. Teve conselheiro tutelar que coçou a cabeça, ficou preocupado. Falou, olha, nós não cumprimos nada disso. Nós não trabalhamos nenhuma dessas atribuições aí. O que é que a gente deve fazer? Eu falei, volte para o ECA. Ah, mas se a gente fizer isso aí, nós vamos ter embate com o prefeito, porque o prefeito vai falar que nós estamos querendo intrometer na administração dele, porque aqui fala que a gente tem que assessorar o prefeito em políticas públicas para criança e adolescente. Ah, eu vou ter que representar fulano, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que requisitar.
Gente, mas foi para isso que você foi eleito. Foi para isso que você foi escolhido. Nem eleito, escolhido. Não é verdade, Isso Roberto? Então mesmo. nós temos que voltar do ECA. Porque senão Olha vai ficar só, complicado. vindo de encontro aí com o que você está falando agora, a Vera ali acabou de perguntar, né? Mas o conselheiro tutelar tem que levar a criança para fazer a escuta especializada? Eu vou fazer uma pergunta assim, ó, olha só. Tem uma criança que chega lá no posto de saúde com a bunda toda assada, com a bundinha toda assada lá porque a mãe não troca a fralda, né? Certo. Então, mas chegou, levou lá no posto de saúde porque estava com a assadura muito grande. O técnico de enfermagem, o médico, sei lá quem que vai atender na saúde, vai orientar ela. Olha, mãe, você tem que passar a pomadinha aqui, tem que usar um talquinho, trocar a fralda todo dia. Ó, tá aqui, inclusive, quando dava, né? E quando é recomendação médica, a saúde dá a fralda, né? Ó, tá aqui um pacote de fralda para a senhora trocar todo dia. Dá todas as recomendações e daqui a pouco, uma semana depois, a criança está pior ainda do que estava. Ou seja, a mãe não está cuidando. Eu tenho alguém negligente, certo? É uma das coisas que a gente vai atender também, o conselho tutelar também atende nas negligências. Mas a mãe é negligente, o que o conselheiro tutelar vai fazer? Vai chamar essa mãe e vai dizer para ela, olha, faça o seu papel, troque a fralda. Ou ele vai lá todo dia trocar? Vai ensinar, é assim, põe assim. Pois é, mas é o conselheiro que vai ensinar como é que troca a fralda, e se a mãe não souber, é o conselheiro tutelar que vai ir lá todo dia trocar a fralda da criança? Não, ele vai requisitar que alguém troque, né? No caso aqui vai ser a mãe e vai dar uma advertência, a senhora troque, porque senão pode acontecer isso, isso, isso. Não vai dizer como, porque quem vai dizer como já disse. A enfermeira, o médico já disseram como trocar e como fazer, né? Por isso que tem uma enfermeira que ensina como amamentar, como trocar a fralda, como dar banho na maternidade. Né? Então já sai de lá sabendo, claro que vai aperfeiçoando. Então não vai trocar a fralda. Mas se a mãe não troca a fralda, ora, nós vamos procurar a família extensa ou a sociedade, como diz o ECA, a família, a sociedade e o Estado. Então nós vamos procurar a sociedade para ajudar essa mãe aí a trocar a fralda. Ah, mas não tem sociedade, né? Não tenho família, não tenho sociedade. Aí é o Estado que vai trocar a fralda. Aí tem gente que vai dizer assim para nós, assim, mas você é órgão do município, você também é Estado. Não, nós somos órgãos integrantes da administração pública que zelamos pelo cumprimento do direito. Então, se não, a mãe não troca a fralda, essa criança vai para uma instituição que alguém vai trocar a fralda. Então, não é nunca o conselheiro. Que vou lá, Vera, não sei se respondi a tua pergunta, porque eu respondo a pergunta com outras coisas. Mas eu tentei responder a tua pergunta, que é assim, o conselheiro tutelar leva a criança para fazer escuta, aí eu vou te perguntar, o conselheiro tutelar troca a fralda da criança? Né? Então, se o conselheiro tutelar não troca a fralda, ele não leva a criança. Quem tem que levar é os pais. Ah, não tem os pais. Sociedade, um vizinho, um padrinho, um tio, um avô, todo mundo, não tem ninguém que possa levar? Ah, não tem. Então, assistência social ou saúde vai levar para fazer escuta, onde tiver que ser. Né? Então a gente tem que parar de conselheiro tutelar trocando fralda. E daí se a gente troca a fralda o tempo todo, é o que tu disse aí, né, Emerson? Aí faz de tudo, menos as atribuições. Porque é muito fácil, né? É muito cômodo eu ter um órgão quebra galho. O conselho tutelar, ele é tipo, hoje está na moda, você já ouviu falar aí no Sul, aí, marido de aluguel? Já ouviu falar? Ele é encanador. Tem conselheiro de aluguel para administração? Porque existe um faz-tudo, que ele troca lâmpada, ele mexe em parte elétrica, faz pequenos restauros, tem um cartão, né? Marido de aluguel, o termo é marido de aluguel porque ele faz esses pequenos reparos, né? Faz esses pequenos trabalhos. O conselho tutelar, durante muito tempo, ele serviu para isso, e esse não é o papel do conselho. Bom, Roberto, nós já estamos com quase uma hora, eu estou acompanhando aqui, do lado aqui, eu não sei o horário que a gente começou. Começamos meio atrasado, nós começamos um pouquinho atrasado. Então, você lembra o horário ou não? Era 7h08, acho, por aí, 7h06. Então falta 1 minuto para 8, né? Então, a gente poderia fazer o seguinte, só faz mais uma apanhada, vamos fazer uma apanhada aí, eu vou deixar você fazer uma apanhada aí dessa questão aqui do depoimento especial, eu não sei se você já esgotou o que você queria, e para a gente fazer um fechamento rapidinho e as considerações finais, porque senão vai cortar aí.
Vamos lá. Então vamos fazer um apanhado aqui, né, pessoal? Como é que é o atendimento à criança e adolescente vítima de violência ou testemunha de violência? Daí nós temos violência o quê? Física, psicológica, sexual ou institucional. Então, como é que é o atendimento dessas crianças? É o atendimento que está lá no artigo 9º do decreto 9.603, naquela ordem. Acolhimento, escuta especializada, atendimento na saúde e na assistência social, depois comunica ao conselho, depois comunica a delegacia de polícia, depois comunica o Ministério Público, depois faz o depoimento especial, que é para responsabilizar o agressor, e depois o Conselho Tutelar aplica a medida se algum desse procedimento aqui não fez o que devia fazer, certo? Então esse é o encaminhamento. Está lá o fluxo bem certinho, lá no artigo 9º do decreto 9.603 de 2018, tá? O que o Conselho Tutelar tem a ver com isso? Vamos fazer as administrações implementar essa lei, acabou o prazo, chega já, né? Então vamos lá. Ofício ao CMDCA perguntando se já está composto o comitê gestor, intergestor, do comitê que vai implementar a Lei 13.431. Se não tiver resposta, ou se tiver resposta negativa, notícia de fato ao Ministério Público, 136, inciso 4º, né? Infração administrativa, descumprimento de preceito legal. Então, nós vamos comunicar ao Ministério Público que a minha administração municipal não implementou ainda a Lei 13.431, que o prazo venceu em junho de 2019, acabou o prazo. Vocês querem saber mais sobre isso? Eu e o Emerson estamos aí para tirar todas as dúvidas aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Mas também querem saber mais sobre isso? Coloquem, por exemplo, no Google lá assim, ó, STF e Ministério do Desenvolvimento Social assinam um acordo para a implementação da Lei 13.431. Isso foi lá em 2018 também. Eles querem fazer essa lei bonita virar uma realidade bonita, porque chega de delegado aí, juiz, violando mais direito de criança e adolescente, fazendo eles repetir várias vezes a violência sofrida. Quem quiser também pode mandar aí no WhatsApp, né, Emerson, lá nos grupos. Eu tenho um textozinho da Kate. Eu vou achar aqui. Quanto tempo será que a gente tem ainda, Emerson? Quanto tempo já tem alguns minutos. 5 minutinhos só. 5 a 6 minutinhos. Acho que vai dar tempo. Quer ver? Vou ler um texto aqui para vocês e vocês vão entender o que é violência sexual. O que é sofrer revitimização? Bem rapidinho, vamos lá. Esse texto aqui foi uma menina de 9 anos que sofreu muitas violências. E ela quis escrever para que as pessoas entendessem o que ela sofreu. E olha só como ela analisa esse sofrimento. Olha só, escutem esse texto. O nome se chama Muitos Nomes para Minha Dor. Tá? Kate, 9 anos, escreveu. Os palavrões com que ele me apelidou desde pequena têm nome, violência moral, que agora é violência psicológica, certo? As ameaças de morte que ele me fez diariamente têm nome, violência psicológica. As surras que ele me dá e que se alternam dia sim, dia não, às vezes até mesmo todos os dias, têm nome, violência física. O laptop da Barbie que eu ganhei no sorteio da escola e o celular que eu ganhei da minha madrinha e que ele jogou ambos no chão e pisoteou num ataque de raiva corriqueiro, tem nome, violência patrimonial. Olha só o que vem agora. As mãos deles, que quando anoitece tapam a minha boca e invadem o meu corpinho, tem nome, abuso sexual. Às vezes que ele cobrou dos amigos para que eles me vissem sem roupa, tem nome, exploração sexual. Os olhos baixos dela, quando tudo isso acontece e ela nada faz para me defender, tem nome, negligência. Mas olha o que vem agora só, Emerson. Descobri através de um montão de gente que também tem nome, e que fui obrigada a conhecer mesmo não querendo, psicólogos, educadores, assistentes sociais, médicos, delegados, enfermeiros, conselheiros tutelares,
professores, monitores, escrivães, diretores, advogados, promotores, psiquiatras, pedagogos, juízes, guardião. Todos esses fatos tristes da minha vida têm nome. Olha só, pergunto, todos esses profissionais aí que fizeram ela contar o que aconteceu com ela, ela entende como uma coisa boa alguém que ajudou ela? Não, ela diz que o nome dessas pessoas aí são fatos tristes da vida dela. E olha como é que ela termina isso. Só não me disseram, esse monte de gente ali em cima, só não me disseram ainda qual o nome da borracha que será capaz de apagar tudo isso, me devolvendo como página em branco para eu reescrever em cores. Ó, Kate Bellini, a autora Kate Bellini, uma menina de 9 anos. É complicado. Entendam o que é revitimização, gente. Chega de perguntar e querer saber da criança o que aconteceu com ela, conselheiros tutelares. Tem que ter uma pessoa especializada para fazer isso. Não provoquem mais violência ainda querendo escutar o que aconteceu. E outra questão, esse depoimento especial tem que ser uma única vez, e inclusive se a criança ou adolescente falar, não, eu quero dar o meu depoimento diretamente para o juiz, é direito dela também. Também. Ou se ela disser, eu não quero falar nada, ninguém pode obrigar. Eu não quero falar, é direito dela também. Isso mesmo. Mas vamos lá. Tá certo? Roberto, acho que já está encerrando aí, já está quase encerrando. Vamos aí as suas considerações finais ali, aí eu também vou fazer. Sabe o que a gente está começando agora, o mês de maio, a gente poderia fazer semana que vem, falar sobre, o pessoal pergunta muito sobre, nós não combinamos nada, mas já que a gente está nessa, falar sobre estupro de vulnerável, o que você acha? Vamos lá. Boa o tema. Pode ser? E nós aí temos na de maio, né, violência sexual contra a criança, vamos lá. Isso, tá bom? Aí nós vamos trabalhar esse tema aí. Pode se despedir aí, Roberto? Já está quase em cima da pinta aqui. Beleza. Pessoal, Emerson, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela parceria, né? Tá aí com a gente. O pessoal que está nos ouvindo aí na live, né? A gente está aqui à disposição sempre. Esse texto, quem quiser, pode ir aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, pede aí que a gente manda. Não tem problema, até mando depois para o Emerson também. Esse texto é muito legal para usar aí, para sensibilizar as pessoas. E vamos lá, né, gente? Vamos se empoderar, né, conselheiros? Vamos lá, presidentes de CMDSA que estão nos ouvindo, educadores, sei lá quem mais que está nos ouvindo aí. Vamos transformar essa lei tão bonita aqui, ó, Estatuto da Criança e Adolescente, numa realidade bonita, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal, pela parceria e pela paciência. Quinta-feira nós estamos de volta com estupro de vulnerável. Ok, quinta-feira que vem nós estaremos no seu, né? A gente é um lá e um cá, não é isso? Isso mesmo. Aí no próximo quinta-feira nós estaremos no Instagram do Roberto. Roberto Almeida, muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente, você, toda a sua família, todo o seu trabalho. E também a participação de todos, né? De todos, todas, conselheiros tutelares, outros atores aí do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês. E eu vou tentar novamente baixar essa live, né? O Instagram 24 horas apenas. E vou tentar pôr lá no canal do YouTube, tá bom? Estamos lá com o canal do YouTube, as nossas redes sociais também, tanto as minhas como a do Roberto Almeida. Eu te desafio aí a você estar participando, você estar conosco aí também nas redes sociais, tá bom? Então, um forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus tenha misericórdia de todos nós nesse momento complicado e que Deus tenha também misericórdia das nossas crianças e dê sabedoria aos nossos governantes, sabedoria aos todos os gestores, todos os conselheiros tutelares, para que possam desenvolver, né, a sua função, né, com maestria na zeladoria pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, né? Pelo cumprimento desses direitos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço, Roberto. Um abraço, Emerson. Até mais. Tchau, pessoal. Deus abençoe, até mais. Até mais.